Então, pessoal, vamos aqui. Como a gente estava falando sobre termologia, existe um ramo da termologia chamado de calorimetria. Calorimetria. O que vem a ser calorimetria? É a parte da física que estuda as trocas de energia entre corpos ou sistemas quando essas trocas se dão na forma de calor. Então, calorimetria é nada mais nada menos do que a medida desse calor. É a parte da física que estuda as trocas de energia entre os corpos ou sistemas quando essas trocas se dão na forma de calor. Dentro disso aqui nós temos a energia térmica. Quando é analisado microscopicamente um corpo nos estados sólido, líquido e gasoso, nota-se que no estado sólido as partículas que constituem o corpo possuem uma grande vibração em torno de sua posição. Então o estado sólido, como é que se dá o estado sólido? As partículas são muito unidas uma com a outra, então é difícil ser rompido o estado sólido. Então o nome já diz estado sólido devido a essa vibração da partícula ser muito unida uma com a outra. No estado líquido, as partículas, além de vibrarem, apresentam um movimento de translação no interior do líquido. Então no estado líquido as partículas ficam mais distantes uma da outra. Há um movimento de translação no interior desse líquido. E no estado gasoso, as partículas, além de vibrarem intensamente, também transladam com grande velocidade no interior da massa gasosa. Então, no estado gasoso, as partículas ficam muito longe uma da outra, tá? Daí aquela ideia que o gás, ele se expande com muita facilidade dentro de um ambiente fechado, ele é muito perigoso, tá? Então, são os três estados da matéria que a gente costuma ver: sólido, líquido e gasoso. Energia térmica. Conclui-se assim que as partículas que constituem os corpos possuem energia de agitação. Esta energia de agitação das partículas do corpo é chamada de energia térmica. Então, térmica vem de quê? Vem de calor. Então, o que significa energia térmica? São as partículas que constituem os corpos possuem energia de agitação. Então, esta energia de agitação das partículas do corpo chama-se de energia térmica. O que é calor? Calor é uma forma de energia em trânsito, que passa de uma maneira espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, calor é nada mais nada menos do que uma energia em trânsito. Ou seja, ele passa de maneira espontânea, só que do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Ele nunca faz o inverso. Sai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, calor e temperatura são totalmente diferentes, tá? Temperatura é a agitação, mede a agitação das moléculas do corpo. Então, calor é uma energia em trânsito. Nós temos um exemplo aqui de calor. Em um tanque com água, a temperatura de 27 graus Celsius foi introduzida um bloco do ácido de 130 graus. Minutos depois, notou-se que o bloco foi se esfriando e a água se aquecendo até ocorrer um equilíbrio térmico. Então, aqui é um exemplo de calor, tá? Colocou-se numa temperatura, então introduziu-se um bloco com outra temperatura. Minutos depois, notou-se o quê? Que esse bloco foi se esfriando e a água se aquecendo até ocorrer o quê? Um equilíbrio térmico. Então, nós temos uma observação aqui. O que aconteceu com a água para elevar a sua temperatura? E quem forneceu energia? Não é isso? O que aconteceu com a água para elevar a sua temperatura e quem forneceu essa energia? Então, o calor é um exemplo bem claro dessa forma de agitação das moléculas. Bom, nós temos as formas de calor. Nós temos duas principais formas de calor. Quando um corpo recebe energia, esta pode produzir variação de temperatura ou mudança de estado. Então, quando um corpo recebe energia, ele pode produzir o quê? Variação de temperatura, pode aumentar a temperatura dele. E se essa energia for muito forte, você pode pegar esse corpo e mudar ele de estado, de sólido para líquido, líquido para sólido, para gasoso e assim sucessivamente, se essa energia for muito, muito forte. Então, quando o efeito produzido é a variação de temperatura, dizendo que o corpo recebeu calor sensível. Então, o que é o calor sensível? É quando o efeito produzido é a variação de temperatura, dizemos que o calor é sensível. Ou seja, o calor sensível, ele só produz o quê? Variação de temperatura. Tá? Então, calor sensível só produz variação de temperatura. No calor latente, aqui embaixo, se o efeito traduz pela mudança de fase, o calor recebido pelo corpo é dito calor latente. Então, enquanto o calor sensível só aumenta a temperatura, tá? Mas ele não produz efeito de mudança de estado no corpo, no calor latente ele é diferente. Ele produz o quê? Uma mudança de fase.
O calor latente ele produz mudança de fase. O calor excessivo só tem aumento de temperatura. Ele não produz mudança de fase dentro do corpo. Já o calor latente, ele produz mudança de fase dentro do corpo. Essa é a diferença de calor sensível para calor latente. Sensível só aumenta a variação de temperatura. Calor latente, ele produz o que? Mudança de fase dentro do corpo no qual está recebendo. Caloria. Define-se caloria como sendo a quantidade de calor necessária para que uma grama de água pura, sob pressão normal, tenha sua temperatura elevada de 14,5 para 15 graus e meio Celsius de temperatura. Então, isso é que é caloria, tá? É a quantidade de calor necessária para que 1 grama de água pura, sob pressão normal, tenha sua temperatura de 14,5 para 15 graus e meio de elevação. Aqui nós temos um exemplo aqui, ó, tá? Eu tenho 14 graus e meio aqui, ó, de água. Eu tenho que impor aqui, ó, 1,5 grau para 15 graus e meio. Isso é chamado de caloria. Aqui nós temos aqui, ó, uma fonte fornecendo calor. A água recebeu uma caloria de calor. Então, quando ela recebe uma caloria de calor, ela produz essa mudança aqui, ó, de 14,5 para 15 graus e meio. A unidade de calor no sistema internacional é o Joule. A unidade de calor no sistema internacional é o Joule, em homenagem ao cientista francês Joule, tá? John Pascal Joule. Ainda se usa bastante a caloria, tá? Geralmente não, quase sempre a gente usa calorias, tá? Não joules. Então, uma caloria equivale a 4,186 joules. Então, uma caloria equivale a 186 joules. Então, é muito comum a gente comprar um produto e lá na embalagem está escrito que a quantidade de calorias por gramas que cada alimento tem ali dentro. E cada alimento tem ali dentro. Então, ninguém melhor para explicar isso aqui, entender isso aqui, do que quem? É o pessoal da... Não, não, esse aqui não. Não.